Olá, tudo bem? Nessa aula iremos fazer alguns exercícios sobre conjuntos numéricos. Então, vem comigo, vem para a tela. Assinale a alternativa correta, então, que é a alternativa correta, em relação aos números sucessores e antecessores. Então, vamos aqui à letra A. Dentro do conjunto dos números naturais, o zero não tem antecessor. Verdade? Isso é verdade. Nós sabemos que os números naturais, eles começam 0, 1, 2 e assim vai. Ou seja, o zero não tem antecessor no conjunto dos números naturais. Se fosse no conjunto dos números inteiros, seria falso. Então, a nossa questão, letra A. Vamos analisar as outras. Letra B. Dentro do conjunto dos números naturais, o zero não tem sucessores. Mentira, falso. O zero tem sucessor? Sim, temos aqui o zero, o sucessor do zero é 1. O que é o sucessor? O sucessor é aquele que vem imediatamente depois do número. Ou seja, no conjunto dos números naturais, o sucessor de 0 é 1. Então, é falsa a afirmação dizer que o zero não tem sucessores dentro do conjunto dos números naturais. Letra C. Vamos aqui à letra C. Dentro do conjunto dos números naturais, só os números pares têm sucessores. Mentira. Falso. Os números pares, os números ímpares também têm sucessores. Letra D. Dentro do conjunto dos números naturais, só os números ímpares têm sucessores. Não, vimos que os pares e os ímpares têm sucessores. Letra E. Dentro do conjunto dos números naturais, só existem números sucessores. Não, existem números sucessores e números antecessores. O sucessor de 1 é 2 e o antecessor de 1 é 0. Então, letra A. Vamos para a próxima. O conjunto dos números naturais é formado pelos números inteiros não negativos. Dessa forma, assinala a alternativa, ele quer incorreta. Clique em incorreta. Em relação ao conjunto numérico. Letra A. O conjunto dos números naturais tem o menor elemento, mas não tem o maior. Lembre-se, ele quer a incorreta. A letra A está correta. Verdade. Então, não é essa que queremos. O número 144 dividido por 2 pertence ao conjunto dos números naturais. Isso é verdade? É verdade, porque 144 dividido por 2 dá 72. E 72 faz parte do conjunto dos números naturais. Então, a letra B também está correta, é verdadeira. O número 144 dividido por 2 pertence ao conjunto dos números naturais. Verdade. Ele quer, lembre-se, ele quer a incorreta. Letra C. Todo número natural tem um antecessor. Então, todo número natural tem um antecessor. Falso. Nem todo número natural tem um antecessor. Por exemplo, o número 0, no conjunto dos números naturais, ele não tem antecessor. Então, a letra C ele quer incorreta e a letra C é incorreta, já podemos marcar. Vamos analisar a letra D. O conjunto dos números naturais é formado pela união do conjunto dos números pares e ímpares. Verdade, o conjunto dos números naturais formado pela união do conjunto dos números pares e ímpares. Então, letra C é a nossa resposta correta. Dê um pause no vídeo para que você primeiro tente solucionar e depois veja a nossa solução aqui no vídeo. Então, pause o vídeo, tente solucionar e assim faça essa comparação entre a nossa resolução. Analise as afirmativas a seguir. Então, vamos analisar.
E o que ele vai querer? Assinale a alternativa. Ele tem aqui a alternativa correta. Então vamos lá. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N e pode ser utilizada para contar e quantificar, certo? É o que vimos na teoria. A letra N pode ser utilizada para contar e quantificar. Então essa aqui é uma verdade. A letra B, o conjunto dos números naturais inicia-se com o algarismo zero. Verdade? Essa aqui também é verdadeira. A 2 é verdade. O 3, o conjunto dos números naturais é infinito. O conjunto dos números naturais é infinito? Verdade, é infinito. Ele tem o início, mas não tem fim. Então, é um conjunto infinito. Então, verdade. A quarta, o conjunto dos números naturais não pode ter subconjuntos. Isso é falso. Falso. Porque se eu tiver o número 1, 4 e 3, esse é um subconjunto dos números naturais. O que é o subconjunto? É um conjunto que está dentro do conjunto dos números naturais. Então, se eu tiver esses números 1, 4 e 3, eles são um subconjunto dos números naturais. Então, a afirmativa está incorreta ao dizer que o conjunto dos números naturais não pode ter subconjuntos. Então, ele quer a alternativa correta. Só ficou a 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Letra C é a nossa resposta. Vamos para a próxima. Revisando os seus estudos sobre números inteiros, Jéssica elaborou as seguintes afirmações. Pause o vídeo e tente resolver. 1. A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro? Então, ele fala, a soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Isso é verdade? Verdade, sim. A soma de dois números inteiros dá também um número inteiro. Vamos para a segunda. A multiplicação de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Você multiplicando dois números do conjunto dos números inteiros dá sempre sempre um número que faz parte ao conjunto dos números inteiros? É verdade. A multiplicação de dois números inteiros sempre dá um número inteiro. Verdade. Terceiro item aqui. A subtração de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Isso é verdade? É verdade também. A subtração entre dois números inteiros sempre vai dar um número inteiro. O que não ocorre é nos números naturais. A subtração nos números naturais nem sempre dará um número natural, mas nos números inteiros, a subtração entre dois números inteiros sempre dará um número inteiro. E o quarto item, vamos ver, a divisão de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Falso. Nem sempre a divisão de dois números inteiros dá um número inteiro. Como, por exemplo, se eu pegar 5 dividido por 2. 5 é um número inteiro, 2 é um número inteiro. Então, dividindo 5 dividido por 2, dá 2,5. 2,5, ele já faz parte do conjunto dos números racionais. Não é um número inteiro. Então, ele quer a correta 1, 2 e 3. Então, é 1, 2 e 3, letra A. 1, 2 e 3, letra A. Então, a letra A é a nossa resposta. Qual das alternativas abaixo está incorreta? Então, ele quer incorreta. Então, preste muita atenção no que está se pedindo. Porque muitas vezes ele pede uma incorreta e nós achamos que ele quer a correta. Porque normalmente as questões elas perguntam o item correto. E quando vem uma questão que pede um item incorreto, muitas vezes nós confundimos e erramos a questão por causa disso. Então veja, ele pede a incorreta. Então, letra A. Vamos aqui, letra A. O conjunto dos números inteiros é fechado para a divisão. Vamos ver o que significa o fechamento.
Vamos saber o que é o fechamento. O que é o fechamento? O fechamento é quando você pega dois números do mesmo conjunto, por exemplo, dois números naturais. Se eu pegar dois números naturais e somar os dois números naturais, eu vou ter como resultado outro número natural. Ou seja, nesse caso, os números naturais eles são fechados para a soma. Por quê? Porque eu pegando dois números naturais, somando eles, eu vou dar como resultado o número natural. Da mesma forma, se eu pegar dois números do mesmo conjunto, multiplicar eles e der o mesmo conjunto, por exemplo, se eu pegar o conjunto dos números inteiros, dois números do conjunto dos números inteiros e multiplicá-los, vai dar como resultado um número que também faz parte do conjunto dos números inteiros. Nesse caso, o conjunto dos números inteiros é fechado para a multiplicação. Por quê? Porque eu multiplicando dois números inteiros, vou ter como resultado também o número inteiro. Então, esse é o fechamento. O conjunto dos números inteiros é fechado para a divisão. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, se eu pegar dois números inteiros, fazer a divisão entre eles, eu vou ter como resultado um número inteiro. E isso é falso. Nem sempre quando eu pego dois números inteiros e divido nem sempre quando eu pego dois números inteiros e eu divido um pelo outro, eu vou dar um número inteiro. Então, nesse caso, nós dizemos que o conjunto dos números inteiros não é fechado para a divisão. Por quê? Porque nem sempre, quando eu divido dois números inteiros, dá como resultado um número inteiro. Então, essa letra A está incorreta e é o que a questão pede. Ela pede incorreta. Então, já temos aqui que a nossa letra A. Vamos analisar a próxima. Letra B, o número 2 pertence ao conjunto dos números inteiros. Correto? Correto. Verdade, sim. Letra C. A subtração de quaisquer números inteiros resulta em um número inteiro. Verdade, a subtração de números inteiros resulta em números inteiros. Nesse caso, dizemos que os números inteiros são fechados para a subtração. Então, a subtração de qualquer número inteiro resulta em um número inteiro. Isso é verdade. Então, se eu subtrair dois números inteiros, sempre o resultado dele vai dar um número inteiro. E letra D. O conjunto dos números racionais é fechado para a divisão. O conjunto dos números racionais é fechado para a divisão. Ou seja, sempre que eu pegar dois números racionais e dividir um pelo outro, eu vou ter como resultado um número racional. Então, ele é fechado para a divisão. Considerando-se o conjunto dos números irracionais. Então, aqui o conjunto dos números irracionais. Analisar os itens abaixo. Primeiro item. Todos os números irracionais. Todos os números irracionais também são números reais. Sim, verdade. Os números reais, ele englobam os números racionais com subconjuntos, que é os naturais, os inteiros, e também engloba o conjunto dos números irracionais. Então, nesse caso, o conjunto dos números irracionais faz parte, é um subconjunto do conjunto dos números reais. Então, o 1 é verdade. Vamos ver o item 2. Frações não periódicas fazem parte do conjunto dos números irracionais. Frações não periódicas. Ou seja, os números racionais são formados por frações periódicas, na verdade, dízimas periódicas, na verdade, a forma correta de dizer dízimas periódicas, e decimais finitos, são números racionais. Então, frações que não são periódicas, ou dízimas que não são periódicas, e números que têm infinitas casas decimais,
frações não periódicas e decimais que têm infinitas casas, nesse caso, são considerados como números irracionais. Conjunto dos números irracionais. Conjunto dos números irracionais é quando são frações não periódicas ou decimais infinitos. Então, nesse caso, as frações não periódicas fazem parte do conjunto dos irracionais? Sim, fazem parte sim. As frações periódicas, ou seja, dízimas periódicas, que fazem parte do conjunto irracionais. Mas as frações, ou dízimas, nesse caso aqui, dízimas não periódicas, fazem parte do conjunto dos números irracionais. Então, isso aqui é uma verdade. As frações não periódicas, na verdade, as dízimas não periódicas, as frações não periódicas fazem parte do conjunto dos números irracionais. Verdade. Então, 1 e 2 é verdadeiro, 1 e 2 estão corretos. Letra A. Vamos para mais uma. Assinale a alternativa correta acerca do conjunto dos números numéricos. Vamos lá. É correta. Então, quer dizer, correta. Pause o vídeo, tente fazer e depois veja a solução. Letra A. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números irracionais. Falso. Não há interseção entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números irracionais. Então, isso aqui é falso. Letra B. O conjunto dos números inteiros não positivos não está contido no conjunto dos números racionais. Falso. O conjunto dos números inteiros não positivos não está contido. Está contido dentro do conjunto dos números racionais. Então, é falso. A letra B também é falsa. A letra C. A interseção do conjunto dos números irracionais com o conjunto dos números racionais são as dízimas não periódicas. Não existe interseção entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Letra D. O conjunto dos números inteiros não negativos está contido no conjunto dos números racionais. Verdade. O conjunto dos números inteiros não negativos está contido no conjunto dos números racionais. Lembre-se, o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, por sua vez, está contido dentro do conjunto dos números racionais. Então, a letra D é a nossa correta, então já podemos marcar. Vamos analisar a letra E. No conjunto dos números inteiros, o único número que não tem sucessor é o zero. No conjunto dos números inteiros, o único número que não tem antecessor, não tem antecessor, é o zero. Falso. No conjunto dos números inteiros, temos sim antecessor. Então, o antecessor de zero no conjunto dos números inteiros é o menos 1. Se fosse no conjunto dos números naturais, estaria correta. Porque o conjunto dos números naturais, o zero não tem antecessor. Mas no conjunto dos números inteiros, ele possui sim o antecessor. Portanto, a letra E está errada, está falsa. Ficamos com a letra D. Ok, para o momento eram essas questões. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima. Valeu!